caixa só do livro Mergulho no Espírito, que é o devocional de 365 dias, onde você pode começar o ano já, a cada dia, com uma chave poderosa para você aplicar na sua vida. E a gente começou o ano lendo cada dia um capítulo específico, onde a gente consegue uma mensagem linda para você aplicar no seu dia e já começar um ano mergulhando no Espírito Santo. Quantos creem que você vai viver um ano extraordinário em 2024, sim ou não? Acho que 5 pessoas. Quantos creem que seu ano de 2024 vai ser extraordinário? Então você precisa dar passos diferenciados. Então, quero desafiar você a adquirir seu livro. O livro custa R$65, mas se você comprar 3 livros, você vai pagar R$40 apenas em cada livro. Então, se junta com alguém, eu compro para dar de presente, para a gente acabar com essa última caixa que tem aí, onde você vai poder ser muito abençoado de verdade. Bom, nós estamos na série de 7 semanas, uma campanha de batalha espiritual e libertação. Eu creio que existem áreas na nossa vida, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Repete comigo, o reino de Deus é tomado por esforço. Tá fraco a gente está falando de esforço, tá fraco, vamos lá. O reino de Deus é tomado por esforço. É sobre isso, é sobre isso. Diferente de qualquer outra coisa, a gente tem uma resistência muito grande de achar que nós estamos em batalha. A gente tem dificuldade quando pensa em guerra, pensa em batalha, a gente acha logo que isso é um problema para nós. Mas na verdade, o mundo espiritual está em guerra constante. Você sabia disso? Você sabia que agora, enquanto a gente está aqui cultuando, está sendo travada uma batalha no mundo espiritual? Você sabia que é literalmente isso? Enquanto a gente está aqui, está havendo uma guerra. E essa guerra, Satanás usa de artimanhas para fazer você se distrair, você se desconectar, fazer você desistir, você parar. E eu queria te passar hoje algumas estratégias fundamentais para que você esteja preparado para a batalha. Preparado para a batalha. Esse é o tema de hoje, preparado para a batalha. Então eu quero te passar aqui algumas coisas fundamentais para que você venha realmente vencer em Cristo. Não parece, mas existem algumas coisas na sua vida que talvez você esteja perdendo. Você pode estar vencendo na tua área financeira, mas pode estar perdendo no seu relacionamento em casa. Você pode ser considerado um campeão no seu trabalho, mas pode ser considerado um perdedor pelos seus filhos. Você pode ser considerado alguém que é cheio de Deus aqui na igreja, mas fora da igreja você pode ser considerado alguém parecido com o mundo. Então eu quero que você comece a refletir, entendendo que para você andar em vitória, você vai precisar ser pleno em todas as áreas. Na sua vida familiar, sua vida conjugal, sua vida financeira, seus negócios, sua profissão, no seu ministério, que Deus está derramando sobre a sua vida. Então eu quero que você creia nisso. Salmo 144 vai dizer, verso 1: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Você entendeu? Você vai ser treinado por Deus. Ele vai treinar suas mãos para a guerra, vai treinar seus dedos para a batalha. É isso que o salmista está dizendo. Nós somos treinados por Deus para a guerra, para a batalha. Tem gente aqui que tem sido derrotado na sua vida emocional, que não está conseguindo vencer. Na primeira semana eu falei, acho que na segunda eu falei, que nós podemos ter dificuldades e problemas, mas não existe nenhuma pessoa que está habilitada por Deus a perder sua paz, perder seu sono, perder a sua alegria, a sua esperança. Não existe propósito de Deus nisso. Quem entende isso? Amém? Então se tem algo roubando a sua paz, fazendo você perder o sono, fazendo você andar ansioso demais, é porque você nessa área, exatamente nessa área, você não está conseguindo confiar plenamente e ser vitorioso nessa batalha. Nessa área é a área onde você está perdendo de verdade. É nessa área onde nessa guerra você está sendo um perdedor. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Então eu quero agora habilitar você, com base nessa palavra, para que você se torne um vencedor hoje, em todas as áreas, inclusive nessa área. Quem toma posse disso comigo, amém? Em nome de Jesus.
Jesus veio para destruir as obras do diabo. É o que a Bíblia diz em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ok? Então o reino de Satanás consiste em principados, potestades, dominadores e assim por diante. E existem diferentes tipos de demônios, ok? E o Senhor, Ele nos habilita a vencer essa guerra. Salmo 101, verso 8 diz: manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então o Senhor, Ele é alguém que vai de fato limpar a cidade, vai limpar a sua casa, vai limpar a família, vai limpar São Paulo. Eu creio numa onda de avivamento que está chegando agora para São Paulo. Eu creio nisso. Quem crê diz amém, aleluia. São Paulo, Alphaville, o Brasil inteiro, eu creio nisso. Eu creio que Deus está despertando os brasileiros para uma nova onda de avivamento. Mas não dá para viver um avivamento se a gente não estiver em guerra. O que Satanás quer é que a gente não fale sobre batalha, que a gente não fale sobre guerra, que a gente não fale sobre ele, que a gente deixe ele quietinho, agindo às escuras. Mas sabe qual é a única forma da gente ser vencedor de verdade? É quando a gente descortina, a gente tipo assim, tá tudo armado para ficar bem escurinho, escondidinho. A gente vai lá, ó, e abre tudo, abre a janela, abre tudo e deixa a claridade entrar. E aí a gente consegue enxergar o que ele está fazendo, como ele está agindo. E a gente vai lá e coloca a luz para que as trevas não dominem mais. E aí ele perde a força. Porque enquanto está em trevas, ele tem um domínio. Mas quando tem a luz, ele perde a força e perde o domínio. Pastor, como isso acontece? Por exemplo, com situações que a gente decide viver, que desagradam a Deus, mas que a gente não quer tratar. Conversas paralelas no Facebook e no Instagram, que você sabe que não agrada a Deus. Coisas que você assiste no YouTube, enfim, nas redes sociais que não agrada a Deus. Conversas que de alguma forma servem para minar relacionamentos, servem para desmotivar pessoas. Nada do que você faz está desconectado. Fala assim para quem está do seu lado: nada que você faz é desconectado. Não é desconectado. Tudo faz parte de uma conspiração e de uma estratégia maligna para destruir sua vida. Então quando você fala de alguém para alguém, parece assim, uma coisa boba. Não, ali você está dando direito legal para o diabo agir na sua vida, usar você como instrumento para tirar outras pessoas do caminho e ainda poder travar sua vida para que você não seja abençoado em algumas áreas. Quem crê nisso que eu estou falando, sim ou não? Então nós precisamos entender como que ele age de verdade. Israel foi enviado a Canaã para destruir as nações, e essas nações representam tipos diferentes de fortalezas. Então existem fortalezas específicas que nós precisamos guerrear e destruir. E às vezes a gente está agindo do mesmo jeito. Há espécie que só sai com o quê? Jejum e oração. E às vezes você está orando, mas não está jejuando. E essa área é justamente a área que você precisa jejuar. Nós precisamos entender isso. Demônios são representados por criaturas, animais, escorpião, cobra, serpente, enfim, chacais, touros, raposas, corujas. Isso também no mundo espiritual. Como Jesus é o Senhor dos exércitos, a boa notícia é que se Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das maiores estratégias para conduzir o exército da forma correta. Não sei se você sabe, mas o general, ele tem o papel de criar as estratégias para vencer uma batalha, sim ou não? Tem algum militar aí? Tem algum militar? Não? O general ele cria as estratégias para que, e o Senhor dos exércitos, que é Jesus, Ele é o dono das estratégias. Não há como perder com Jesus, não há como ser derrotado com Jesus, não há como. E a Bíblia fala claramente sobre várias maneiras, sobre batalhas. Ela fala de uma forma muito profunda. Ela usa a expressão desaparecer, tornar inoperante, destruir, reduzir a pó, demolir, derrubar, atirar ao chão, expulsar, lançar por terra. Tem vários textos bíblicos aqui que eu poderia falar, mas a gente precisa ganhar tempo. Expulsar, perseguir, desprezar, frustrar, ser humilhado, cobrir-se de vergonha, ser envergonhado. Todos isso são expressões de batalhas na Bíblia. E aí a história
do homem tem sido determinada pelas guerras. Eu queria que você entendesse isso. A história do homem tem sido determinada pelas guerras. João viu em Apocalipse 12, verso 7. Olha só o que João vê. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. João viu, com visão aberta, ele viu o que acontece no espiritual. Ele viu o dragão, ele viu ali a batalha dos anjos com o dragão. Guerras requerem guerreiros que devem ter o preparo para vencer. Sacode o seu irmão e fala assim: você está preparado para vencer? Está preparado? Está preparado para vencer essa guerra? O que eu falei para você? É Deus que treina o quê? As nossas mãos e treina os nossos dedos para vencer essa guerra. Então, pastor, como é que eu faço para me preparar? Primeira coisa, você tem que saber da autoridade e do poder que está disponível para você. A autoridade é o dunamis. O poder é o dunamis. E a autoridade, exousia, que quer dizer, você tem autoridade e poder. A autoridade é o que habilita você a usar o poder, a usar o dunamis. Isso está disponível para você. Foi nos dado toda a autoridade no céu e... aonde, gente? No céu e na terra. Essa autoridade foi dada para você. Posso ouvir um aleluia, um amém, glória a Deus? Fala assim para o seu irmão: você tem um dunamis. Agora tira a onda no grego, fala assim: você tem exousia também. Fala para ele. Você tem autoridade e poder. Então, vou te dar 5 passos imprescindíveis para você ter êxito nessas batalhas. Primeiro, você precisa abraçar a resistência. Resistência. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele. 2 Timóteo 2,3 diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, a resistência tem a ver com a gente se manter firme, sem olhar para trás. Deus usa pessoas comuns de forma extraordinária. Todo cristão está assentado nos lugares celestiais com Cristo, em Jesus. Há um poder, há uma autoridade tão forte na sua vida, irmão. Se você entender isso hoje, meu irmão, você vai tomar posse disso. E você vai começar a declarar isso na sua família, na sua casa. Você vai começar a declarar isso em algumas áreas da sua vida, que você é mais que vencedor. Você vai começar a deixar claro para Deus que na sua vida, no seu corpo, na sua saúde, que na sua vida financeira, quem manda é o Senhor. E a autoridade está sobre você, em nome de Jesus. Então você vai resistir com fé. Resistir. Tem muita gente que tem vivido o ânimo dobro, que é o quê? Um espírito de inconstância, que você começa de um jeito, mas você não consegue concluir nada. Começa uma faculdade, não conclui. Começa a ler um livro, não termina. Começa um ministério e para no meio do caminho. Começa a exercer um chamado específico, de repente você desiste. Porque a gente muitas vezes não consegue resistir, porque Satanás vai tentar travar você, para que você não conclua, não vá até o fim. Segundo, odeie o mal. Odeie o mal. Olha que interessante, Salmo 139 diz, verso 22: sim, eu odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Será que a gente pode dizer que os inimigos de Deus são nossos inimigos? A gente pode dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então os nossos inimigos são quem? Os demônios, dominadores, as hostes malignas, são nossos inimigos. Nós temos que odiar. E tem gente, sabe o que está fazendo? Está agradando o inimigo. Sim ou não? Está negociando o inegociável. E flertando muitas vezes com o mal. Flertando com o pecado. E sabe, tipo assim, relativizando coisas que são inegociáveis para Deus. Está fazendo sentido o que eu estou falando, senhor? A Bíblia diz: odeia o teu inimigo. Ei, seus inimigos são meus inimigos. E a gente está começando a viver uma visão cristã relativizada, mais ou menos.
Terceiro, valorize o conhecimento. Não podemos ignorar as intenções de Satanás. E aí que entra essa série. Por que 7 semanas, pastor? Tem alguma coisa no número 7? Não, porque você vai ficar 7 semanas falando sobre libertação, 7 semanas falando de batalha, 7 semanas estudando as estratégias que o inimigo usa para destruir você, 7 semanas jejuando, orando, 7 semanas guerreando, 7 semanas concentrado na sua cura, 7 semanas declarando a libertação em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém, glória a Deus, aleluia? Não sei se você entendeu, mas todos que estão aqui nessa sala, todos, precisam de libertação. Quem está entendendo? Alguns precisam de libertação na língua. Sim ou não? A língua tem que tirar o veneno, que está cheio de veneno. E assim por diante. Todos precisam de libertação. Quando você reconhece isso, é o primeiro passo. Agora imagina você passar 7 semanas reconhecendo, entendendo as estratégias do diabo, como que ele faz para aprisionar você nessa área, e qual é o motivo pelo qual você tem dado liberdade para ele nessa área, aonde você tem falhado e por que você tem falhado e como vencer isso. É isso que a gente vai estar aqui guerreando, lutando. Talvez você está aqui também, não está guerreando só por você não. Você veio aqui para declarar na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você veio aqui batalhar e falar: minha casa pertence ao Senhor Jesus. Eu não sei, só sei de uma coisa: não tem como você perder do lado de Cristo. Não tem como ser perdedor desse time. Seu time é um time vencedor. Então nós precisamos entender a tática do adversário. Ele tem um esquema, ele tem um plano, ele tem uma armadilha, um laço. E a principal estratégia dele é a mentira, é o engano. Eu tenho visto muitas pessoas oprimidas. Sabe, a opressão não é uma possessão, mas é um espírito que oprime você. E você vai perdendo energia. É como se fosse sugando você. E qual que é o objetivo da opressão? É simplesmente fazer você perder a paz, perder a esperança, perder a alegria e não fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. Tem gente que sonhava em casar, aí quando casa, aí já vai, tenta, a pessoa ficou pressa. E agora aquilo que era um sonho se torna um pesadelo. E a vida em casa já não tem mais graça. A vida em casa todo dia é gritaria, é confusão. E a pessoa não sabe por quê. Aí a gente às vezes acha que é questão emocional, mas vai muito além disso. Existem demônios que estão ali 24 horas lutando com o espírito de confusão, com o espírito de ira, com o espírito de ódio, com o espírito de geração em geração que vem passar. Você está reproduzindo um padrão geracional e você não percebeu. E que precisa ser quebrado, precisa ser expulso, precisa ser desfeito. É um laço, precisa ser desfeito na sua vida. Que foi e que entrou, por quê? Porque há motivos. Porque você, sem perceber, você foi dando a oportunidade. Então a tática do inimigo é engano. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então ele traz o delírio, ele traz o engano, ele traz a cegueira, traz a sedução. Ele vem com astúcia e nos conduz ao erro. Quarto, aconteça o que acontecer, você não pode desistir. Salmo 18:37 diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Tem hora que a gente está pertinho de conseguir a nossa libertação, de ser livre daquela coisa. Mas aí, sabe por que você não é? Porque você desiste. Tem gente que está escravo da pornografia há anos. E quando está perto de vencer, simplesmente você olha para trás e desiste. Tem gente que está escravo aqui, ó, da cegueira, não consegue enxergar com os olhos espirituais. Tem gente que está escravo aqui, que não consegue parar em lugar nenhum. Chega numa igreja, não fica, chega em outra, não fica. Por quê? Porque tem um espírito de rebeldia dentro dele forte. Só que ele não sabe. Ele acha que é uma convicção apenas ideológica, política, sei lá o quê. Mas na verdade tem um espírito dentro dele que não consegue fazer ele permitir se fazer parte de uma visão de forma genuína, se entregar de forma sincera, e se permitir ser cuidado, ser amado, se permitir perdoar, se permitir olhar para alguém que falhou com misericórdia e falar: poxa, cara, nós estamos juntos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Estou falando.
Então é sobre isso, é entender isso. A vitória de Davi preparou o caminho para Salomão. Olha que coisa incrível. Quando Davi vence, ele prepara um caminho de paz e prosperidade para Salomão. Salomão vive uma colheita de Davi. Salomão vive uma colheita de Davi. Ele veio receber um trono. Ele recebeu o shalom, que significa no hebraico paz e prosperidade. Paz e prosperidade veio para ele. Eu quero saber se quem mais aqui vai deixar um shalom para sua família, para seus filhos, netos, bisnetos, amém? Bisnetos, amém? É sobre isso, irmãos. É o shalom de Deus que você está construindo para você, para sua casa, para sua família, para seus filhos. E quinto, se afaste, se mantenha afastado do pecado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. 2 Timóteo 2, 4. Irmão, não dá para se distrair. Não dá para se distrair. Esse ano é o ano do foco, é o ano da recompensa. É o ano onde você vai receber as recompensas de Deus. Aquilo que estava te paralisando não vai paralisar mais, porque você está focado. Porque você está com olhos espirituais. Você não está mais com os olhos vendados. Você está com os olhos espirituais, enxergando, assim como Eliseu via aquilo que seu servo não via, mas ele via. Ele falou: ó, Senhor, mostra para ele agora com os olhos espirituais. E de repente o servo de Eliseu vê aquele exército enorme, muito maior do que o exército dos seus inimigos, com cavalos de fogo, com carruagem de fogo, e assim por diante. Diga aleluia, amém, eu recebo. 1 João 1,9 diz: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, é tempo de confissão. E agora, para a gente encerrar, eu quero que você aprenda a escolher as armas certas. Uma vez preparado, através da resistência, através da obediência, você está conectado, entendendo o que está acontecendo. Uma vez preparado, através de se afastar do pecado, de não desistir, de ser focado, determinado, de valorizar o conhecimento, agora você precisa lutar com as armas certas. 2 Coríntios 10, 4 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Tem um crente aí, destruir o quê? Fortalezas. Se tem fortaleza, significa que realmente há fortaleza na nossa mente. Fortaleza é o que, gente? É algo que é difícil de quebrar, é difícil de entrar. Sabe por que você não venceu nessa área ainda que o Espírito Santo está falando com você? Porque existe uma fortaleza que foi levantada na sua mente, para que essa área o Espírito não consegue entrar. Então como é que a gente quebra isso, pastor? Bom, primeira coisa, a primeira arma que é imprescindível para nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito usada na guerra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Uma coisa é você estar em defesa o tempo todo. Outra coisa é entender que você também precisa atacar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não está aqui só para se defender. Você está aqui para atacar também. E para destruir as fortalezas do inferno, amém? É sobre isso. Então, a sua principal arma é a palavra. Por quê? Porque a palavra é a espada. É onde você vai usar ela para destruir essas fortalezas do inferno. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. E tem coisa que você não usa a palavra porque não conhece a palavra, porque não estuda, porque não se preparou, porque não busca. Então, você precisa valorizar a palavra mais que o ouro. Valorizar a palavra mais que o ouro. Eu tenho percebido um espírito de mamon aqui em Alphaville, em São Paulo. Por quê? Porque a gente começa a valorizar mais o ouro do que a palavra. E a gente decide idolatrar o dinheiro, e a gente se rende a ele e se prostra diante do dinheiro, mas a gente tem compromisso com o dinheiro, mas a gente não tem compromisso com a palavra. A gente tem compromisso em buscar riqueza, mas a gente não tem compromisso em se vincular e buscar as coisas de Deus. Compromisso com Deus. Por quê? Porque a gente está valorizando mais o ouro. Está fazendo sentido, gente? Estou falando sim ou não? Então, valorizar a palavra é entender que ela é a coisa mais preciosa.
Há países que a gente não tem acesso à Bíblia, pela perseguição religiosa. E tem cada história incrível, onde missionários mandam, através de um balãozinho, uma folha do Novo Testamento. Quem já viu um vídeo onde alguns missionários levam Bíblia, eu não lembro agora qual foi o país, mas que eles receberam numa mala a Bíblia, começam a chorar, emocionados porque estão ganhando uma Bíblia. Quem viu esse vídeo? Esse vídeo rodou em muitos lugares, porque o sonho deles é conhecer a Bíblia. E sabe o que acontece? A gente tem Bíblia de tudo quanto é tipo, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do empreendedor, Bíblia não sei o que, e a gente não lê. A gente não lê, a gente não busca. Confessar a palavra é uma importante arma. E aí é que vem o segredo. Além de ler, agora você vai aprender nessa guerra espiritual a confessar com a sua boca essa palavra. Quando você confessa, é como se você estivesse dando literalmente uma espadada. Não só lendo e aprendendo, mas confessando. Ou seja, você falando, ó, a Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, você está recitando a Bíblia, Ele é fiel e justo, então eu estou perdoado. Olha a arma que você está usando. A Bíblia diz que se eu tiver fé, como um grão de mostarda, eu vou ordenar um monte que se mova. Você está novamente declarando. E agora você está dizendo, ei, monte de sujeira da minha vida, se move agora. Ei, monte da pornografia, se move agora. Ei, monte do adultério, se move agora. Quem está entendendo o que eu estou falando? É sobre isso. É a autoridade que foi dada por você. E quando você aprende a palavra, você declara a palavra. E nessa de declarar a palavra, você está dando uma espadada de ferro, declarando que você não está sendo apenas aquele crente que está se defendendo, mas um crente que começa a atacar. Posso ouvir um amém, não é? Pedro recebeu as chaves do reino depois que recebeu a revelação que Jesus era o Cristo. Quando ele recebe essa revelação, ele fala, e agora Jesus fala, toma aqui a chave. Se ligar na terra, vai ser ligado no céu. Está disponível para você. Você viu um amém, um aleluia? Está disponível. Segunda arma, pastor, é a oração. A oração é uma arma poderosa. É uma arma que a gente precisa aprender a valorizar. Nós aprendemos que muitas vezes na religiosidade, que a oração é como se fosse uma reza, que a gente repete a mesma coisa, que a gente ora de uma forma monótona, desconectada, a gente ora de uma forma fria. Mas se a gente aprender a orar e orar a palavra, meu amigo, aí o negócio começa a mudar. Porque a gente começa a guerrear em oração. Porque a oração é a principal arma para que você possa. É a oração que move os céus, é a oração que move os anjos, é a oração que faz as coisas acontecerem, é a oração que faz a ação acontecer no mundo espiritual. Sem oração não tem ação. Sem oração não tem ação. Então, já percebeu que tem algumas coisas na sua vida que você não tem orado por elas? E que eram coisas que você deveria estar orando? Já reparou que às vezes você faz um voto com Deus, fala, a partir de agora eu vou começar a orar todo dia, e na sequência você acaba se esquecendo, desconectando, e vai diminuindo, e acaba que você não está nem orando mais sobre aquilo? Sim ou não? Sim ou não, gente? São as estratégias que o inimigo faz para a gente não orar, para a gente não continuar conectado. Quando você ora, você está impondo sobre Satanás a vitória que foi alcançada na cruz do Calvário. Por meio das suas orações, você está executando as sentenças escritas contra o diabo. A oração também nos ajuda a andar de modo perfeito e completo em toda a vontade de Deus. Somos encorajados a invocar o Senhor, pois Ele prometeu nos mostrar coisas grandes e poderosas. Gente, no meu ministério, eu percebo nitidamente. É nítido para mim que o que faz as pessoas serem tocadas não é uma boa oratória, não é um bom estudo, não é um bom preparo. Não que nada disso seja importante, mas não é isso que realmente faz as pessoas serem tocadas. O que realmente move o coração das pessoas, só quem pode tocar é o Espírito Santo de Deus. Isso vem através do dunamis, vem através do poder. E esse poder é Ele que faz.
E se você, se eu, se a gente não buscar esse poder, se a gente não valorizar a oração e o poder, o Espírito Santo não tem autoridade para agir nesse lugar e para agir na sua vida. Quantos querem liberar poder sobre esse lugar nessa noite? Quantos querem liberar o agir de Deus hoje de forma poderosa? Poderosa. Amém? Então a oração é a chave. Os ouvidos do Senhor estão abertos às orações dos justos. Diga amém. Amém? A verdadeira oração fervorosa de um justo é poderosa e eficaz. Diga amém. Aleluia. Há um outro versículo que diz que Deus tem prazer na oração do justo. Eu vim orando e falei: Senhor, tenha prazer na minha oração. Tenha prazer na minha oração. Se tiver alguma coisa que eu estou fazendo que está tirando o prazer do Senhor na minha oração, me mostra. Porque a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na oração do justo. Eu quero que o Senhor tenha prazer na minha oração. Você pode fazer essa oração com o Senhor hoje? Senhor, tem prazer na minha oração. Prazer. Terceira coisa é o jejum. Ah, que arma poderosa o jejum. Mateus 17 fala da história de um menino que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus falou para eles: olha, essa espécie só sai com jejum e oração. Deixando claro que o poder não está no jejum, mas que o poder está na fé, mas que o jejum ativa a fé. Ativa a fé. Se depender da tua fé hoje, agora, como que você vai sair daqui hoje? Entendeu? Se depender da sua fé agora, o que você vai receber hoje de Deus? O que você vai receber hoje de Deus? A Bíblia também diz que em alguns lugares Jesus foi impedido de realizar milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. E naquele lugar, como as pessoas conheciam ele, que era a cidade dele, não acreditaram e ele não pôde realizar milagres ali. Irmão, eu creio que o sobrenatural vai acontecer muito grande aqui nessa igreja. Eu creio que vai começar a ter gente curada aqui nos cultos. Mais ainda, eu creio que gente vai chegar aqui com câncer, vai sair daqui curado. Eu creio que vai chegar gente aqui, sabe, realmente doente, enferma. Eu creio que gente vai ser, que nessa noite, hoje, vai ser gente curada aqui fisicamente. Eu creio. Mas para a gente viver isso, você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa ser o primeiro a falar: Senhor, conta comigo. Eu vou colocar as mãos, eu vou impor as mãos, eu quero viver a cura na minha vida. Quantos querem receber uma unção de cura hoje? Creia nisso em nome de Jesus. O jejum, através de Isaías 58. E depois você pode meditar com calma em casa, Isaías 58. O jejum, a gente aprende algumas coisas com esse capítulo. O jejum não pode ser feito para agrado próprio, no verso 3. O jejum não pode ser feito enquanto outras pessoas são maltratadas. O jejum não pode ser feito com disputas ou rixas, verso 4. O jejum deve ser um tempo de sondar o coração, de arrependimento. O jejum deve ser feito com uma atitude de compaixão pelos perdidos e desamparados, verso 7. Esse é o jejum que Deus realmente promete abençoar. Então, os cristãos, eles devem estar comprometidos com o jejum. E quais são os benefícios do jejum? Eu vou te falar alguns aqui. Primeiro, o jejum quebra o espírito de pobreza na sua vida e prepara o caminho para a prosperidade. Depois, se você quiser anotar, Joel capítulo 2, 15, 18 a 19 e 24 a 26. O jejum quebrará o poder do medo que tenta oprimir. Joel 2, 21. O jejum quebrará a fortaleza da impureza sexual. O jejum quebrará o poder da doença e da enfermidade e liberará a cura em sua vida. Isaías 58, 5 a 6 e verso 8. O jejum liberará a glória de Deus para a sua proteção. Isaías 58, verso 8. O jejum resultará em oração respondida. Verso 9. O jejum libera a direção divina. Verso 11, também do capítulo 58. O jejum quebrará as maldições das gerações. Verso 12. O jejum fecha as brechas e traz restauração e retificação. Ainda verso 12. E Neemias 1, verso 4. O
jejum fará com que você tenha uma grande vitória contra as adversidades insuportáveis. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. O jejum prepara o caminho para você e seus filhos, irá livrá-lo de inimigos que estão à espreita. Esdras, capítulo 8, verso 21 e verso 31. O jejum quebrará os poderes da carnalidade e da divisão e da luta. Filipenses 3, 19. O jejum quebrará os poderes do orgulho, da rebelião e da bruxaria. Salmos 35, 13 e Jó 33, 17 a 20. O jejum fará com que a alegria e a presença do Senhor se volte. Marcos capítulo 2, verso 20. O jejum libera o poder do Espírito Santo, que vai gerar milagres. Lucas capítulo 4, verso 14 e verso 18. E por último, o jejum quebra a incredulidade e a dúvida. Mateus 13, 58 e capítulo 17, verso 20. Fala o sermão assim: eu vou jejuar. Fala para ele. Olha aí o que você falou, hein? Olha o que você prometeu, hein? Eu vou jejuar. Por último, gente, aliás, duas coisas só para finalizar. A quarta arma espiritual, e essa eu acho incrível, é a arma que você tem autoridade para ligar e desligar. Diga comigo: ligar e desligar. Mateus 18, 18 diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido. Então você tem autoridade para ligar e desligar. Você tem autoridade no céu e na terra. Se você entender isso de verdade, você vai perceber que muitas coisas que você está enfrentando hoje, você já poderia ter desligado da sua vida. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Você podia ter desligado já da sua vida. E muitas coisas que você espera viver hoje, você já poderia ter ligado na sua vida. Ligado. É sobre isso. Temos autoridade legal para pôr fim às coisas que nos atrapalham. E o que a gente liga e desliga? Pecado, iniquidade, perversão, doença, enfermidade, males físicos, destruição, maldições, bruxaria, feitiçaria, adivinhação, pobreza, falta de dinheiro, divórcio, contenda, luxúria, orgulho, rebelião, medo, tormento, confusão. Tudo isso você pode desligar da sua vida, desligar da sua casa, desligar da sua família, desligar da sua geração, desligar isso de gerações e gerações, desligar. Você pode desligar. Aleluia. Mateus 16, 19 diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Por último, irmãos, para a gente encerrar, essa é muito legal. E talvez essa a gente menos valoriza. Quinto e última arma: louvor e adoração. Repete comigo assim: louvor e adoração. Meu Deus, o louvor e a adoração, seguidos de uma palavra, são uma maneira eficaz de desarmar o homem forte. O homem forte simboliza aqui o inimigo, Satanás, as forças do mal. O homem forte. Olha o que diz esse salmo aqui, que coisa linda. Salmo 149, verso 1 a 9. Cantem ao Senhor uma nova canção. Estou sentindo que o louvor vai pegar fogo, hein, hoje, hein? Estou sentindo isso. Cantem ao Senhor uma nova canção. Louve-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Vocês repararam que essa igreja tem dança aqui, né? Repararam, né? Viu de onde que veio, né? Louve o Senhor com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Agora no caso é bateria, guitarra, baixo. Mas é isso. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijam-se os seus fiéis nessa glória. E nos seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios. Como é que é os louvores aqui? É o quê? É o quê? Então não é para cantar assim.
Percebeu, né? Que assim Deus não recebe. Quem entendeu? Vou repetir de novo. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos, aleluia, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Diga amém, aleluia. É que se a palavra diz para nós, é que a nossa adoração, que o nosso louvor genuíno, que a nossa entrega dos louvores, quando a gente canta alto, quando a gente dança, quando a gente exulta, quando a gente adora, quando a gente ministra, a gente está derrotando impérios, reis, nações, líderes, autoridades no mundo espiritual. Só quem entendeu, diga amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Então você precisa cantar. É por isso que tem adoração na igreja. Não poderia ter culto só online? Sim ou não? Não poderia tirar o louvor do culto, sim ou não? Não poderia ser culto uma vez por ano, sim ou não? Mas por que você está aqui? Por que tem culto toda semana? Por que tem louvor? Por que tem adoração? Porque nós estamos em guerra. Se você não estiver posicionado em oração, palavra, se você não estiver armado, aqui você tem que andar armado. Sacode seu irmão e fala assim: está armado? Fala assim: aprende a andar armado, irmão. Armado é, você está preparado para a guerra, você tem a palavra, você tem a oração, você tem o jejum, você sabe ligar e desligar, e você tem a adoração genuína e verdadeira. Uma adoração que realmente move o coração de Deus. Os espíritos dominadores são presos enquanto nós ministramos o louvor e a adoração. Quem crê nisso, diga amém. Então, quando Deus dá poder a Davi, Davi se torna um grande guerreiro de vitória, que ele aprendeu a valorizar a adoração, a oração, a palavra de verdade. Vamos ficar de pé? Nós estamos finalizando. Eu queria que nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você adorasse. Depois nós vamos orar para encerrar. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus já. Comece a dizer: Senhor, abre o meu coração. Prepara o meu coração para te adorar, para te louvar. Prepara o meu coração para entregar o melhor para o Senhor. Deus, eu não quero mais chegar na tua casa e não entregar uma adoração profunda e genuína. Quero entregar mais para o Senhor. Recebe, Senhor, a minha adoração, porque o seu nome está acima de todo nome. Eu quero entregar uma adoração genuína e verdadeira para o Senhor. Oh, aleluia. Desta geração, declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Eu quero orar com você agora. Se você tem algo para apresentar para Deus agora, se você tem alguma área que você quer colocar diante do Senhor, que você quer cura, seja ela física, espiritual, emocional, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu vou derramar algo sobre a sua vida aqui. Eu quero declarar que Deus já está tocando você, Deus já está fazendo algo novo. Deus já está libertando você disso. Nós vamos declarar profeticamente que você já venceu. Espiritualmente, isso não te domina mais. A sua boca é a boca de Deus, a palavra de Deus está em você. Você tem a mente de Cristo. Você é a resposta para essa nação. Você é a resposta para esse tempo. A partir de você, toda a sua geração, toda a sua descendência vai exercer o shalom. O shalom de Deus está sendo liberado sobre a sua vida. O shalom de Deus está sendo liberado sobre você. Comece a crer que você está na presença de Deus, que a sua adoração está abrindo porta. Comece a acreditar que a sua oração está movendo os céus. Comece a declarar que aquilo que você está ligando na terra agora está sendo ligado nos céus. Está sendo ligado nos céus. Os líderes de célula podem ir orando, podem pôr as mãos, líderes de célula. Líderes de célula podem já orando, podem estar orando já impondo as mãos. Oh Santo Espírito, nós apresentamos cada uma dessas pessoas e declaramos em nome de Jesus que hoje é noite de cura, hoje é noite de liberdade, hoje é noite do teu toque. Deus, toque em cada vida agora. Vai trazendo cura, vai trazendo restauração, Deus. Vai, Senhor, ampliando a fé, renovando a esperança. Vai, Senhor, tocando, trazendo, Pai, a expectativa que só o Senhor pode trazer. Em nome de Jesus, todas as forças malignas eu amarro agora, eu repreendo agora, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Espírito de rebelião, espírito de rebeldia, saia em nome de Jesus. Ah, Pai, espírito de rejeição, espírito de medo, eu ordeno que saia agora, espírito de medo. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada vida no teu altar. Eu peço, Senhor, que agora toda obra satânica, correntes, cadeias que tem aprisionado, espírito de engano, espírito de mentira, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Todo espírito maligno, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Senhor, eu apresento cada vida no teu altar, cada vida no teu altar. Mas em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que não há mais espaço. Não há mais espaço. Aonde está em oculto, aonde estava escuro, aonde havia escuridão, trevas, hoje Deus está trazendo a luz. Comece a declarar que esse pecado não te pertence mais, que essa vida não te pertence mais. Comece a tomar posse daquilo que Deus está entregando para você hoje. Comece a tomar posse daquilo que Deus está declarando sobre a sua vida hoje. Espírito de lascívia, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Espírito de lascívia, adultério, pornografia, imoralidade, masturbação, saia em nome de Jesus. Isso não nos pertence mais, em nome de Jesus. Todo engano, saia. Espírito de tristeza, de amargura, eu ordeno que saia. Espírito de ódio, ordeno que saia. Espírito de Leviatã, oh, Espírito de Jezabel, sai em nome de Jesus, não nos pertence mais. Deus, trata, Senhor, cada coração dos jovens, adolescentes aqui. Trata, Senhor, toca em cada um, guarda cada um, protege cada um, limpa cada um.
Toque em cada um, Deus. Nós entregamos para viver mais e mais e mais na tua presença. Nós estamos sendo tocados pelo Senhor nessa noite e declarando que a nossa vida, nosso coração, nosso corpo pertence ao Senhor. Damos liberdade a uma unção nova. Damos liberdade a uma unção nova em nome de Jesus. Damos liberdade ao teu toque. Faz segundo o teu querer. Faz segundo o teu querer. Oh Espírito Santo, ativa-nos agora. Traz sobre nós, Senhor. Senhor, se há enfermidade agora aqui, toda enfermidade, toda dor, toda e qualquer enfermidade, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia. Espírito de enfermidade, saia. Bata em retirada em nome de Jesus. Oh Senhor, nós consagramos cada vida aqui e declaramos: és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tenha liberdade de agir, tenha liberdade de agir, tenha liberdade. Santo, Santo, Santo Deus, tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade. Saia, Jesus, saia. quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, Liberdade, liberdade. Seja livre, seja livre, seja livre. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Invoque o nome dele, declare o nome dele. teu nome é cura, Só ele é cura. poderoso, teu nome é vida. Ele cura. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Abraça sua família aí, dê as mãos da sua família e cante mais uma vez, vai. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. A luz da sua casa, Sobre sua a luz da sua vida, a luz da sua família. Sobre a sua família, clame o sangue, clame o santo nome. Há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez todos. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Eu declaro. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia, estenda as mãos, estenda as mãos. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre a sua família, que em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir hoje. Eu declaro que as cadeias foram quebradas hoje, que os grilhões foram desfeitos hoje. Eu declaro que aquilo que te roubava da presença do Senhor, aquilo que te atrapalhava daquilo que Deus queria entregar para você, foi desfeito hoje em nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito maligno, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, eu declaro que toda obra satânica para impedir você de prosperar, de vencer, de chegar onde Deus tinha para você, está desfeito, está quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Você hoje recebe algo novo, você
você recebe uma unção nova. Você recebe uma unção nova. Eu declaro sobre a sua vida que há uma unção de cura sendo liberada sobre você agora. Que onde você tocar, aonde você tocar vai haver cura. Aonde você estiver vai ser santificado. Aonde você pisar, se havia trevas, a luz vai chegar em você. E através de você, cada pessoa vai ser contagiada e abençoada através daquilo que você carrega.